começar a falar um pouquinho das doenças do pericárdio, um tema recente, é que até combinei com o doutor Fernando, parece que ele teve para dar essa aula essa semana que nós tivemos um caso, né? Foi bom para contextualizar tudo isso. Então, assim, né, uma breve introdução, né? O papel do pericárdio desempenha um papel crucial na proteção e posicionamento dentro da cavidade torácica, né? É composto por dois folhetos distintos, o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. É uma membrana fibrosa e selosa que abriga em um espaço pericárdio e contém um líquido, né? Nessa membrana entre os dois pericárdios contém um líquido. Então, é composto do pericárdio visceral, que é composto de células mesoteliais associadas às fibras de colágeno e elastina, que vão aderir à superfície do epicárdio. Pericárdio parietal é uma camada fibrosa, cerca de 2 milímetros de espessura, que envolve a maior parte do coração. Essa camada é mais externa, composta por fibras de colágeno e elastina, sendo o colágeno a principal componente estrutural, né? E entre essas duas membranas tem o espaço pericárdio, que vai ter cerca de 50 ml de um líquido seroso para lubrificar a superfície do coração, auxiliando o movimento de todo o ciclo cardíaco. Não tinha, eu peguei a última. Então, exerce funções importantes, posicionamento, né? Que vão se ligar à estrutura do diafragma, o externo, mantendo o coração numa posição fixa dentro da cavidade torácica, né? É importante barreira contra infecção, tem um papel na lubrificação e um papel importante na inervação e modulação. O pericárdio é inervado, os receptores passam de reflexo envolvendo o pericárdio e epicárdio, além de secretar substâncias que podem modular o tráfego neural e o tônus coronariano. Então, uma das principais, né, doenças é a pericardite aguda, né, uma inflamação no pericárdio. Então, as causas mais comuns, né, assim, né, a causa mais comum não tem causa, é a causa idiopática. A grande maioria é idiopática. A incidência também é difícil quantificar, né? Porque muitos casos são subnotificados, são subdiagnosticados, e assim, a maioria dos casos, né, não tenha complicações graves, a pequena parcela pode associar em complicações mais graves e está associado com miocardite, que influencia num prognóstico, afeta o prognóstico a longo prazo. A pericardite aguda é uma doença relativamente simples, com é, é, sintomas ocasionados ali na inflamação do pericárdio mesmo. Né? Então, assim, né, a grande maioria, 55%, né, é idiopática, causas específicas como neoplasia, tuberculose, doenças autoimunes e pericardite purulenta são a grande minoria. Então, os sintomas clínicos, né, da pericardite, ela inicia com a dor torácica, uma dor torácica simples, né? É o principal sinal da doença. É uma dor tipicamente pleurítica, né? Com início relativamente rápido, localização subesternal e a porção anterior esquerda do tórax. Sintomas associados, né? Pode ocorrer dispneia, tosse, alguns casos soluços, e tem um histórico de algum síndrome viral. O exame físico, né, são pacientes com a dor, né, são desconfortáveis, são ansiosos, presença de uma taquicardia sinusal, febre baixa, e tem um som patognomônico que como se fosse uma captação, né,
que é o contato dos dois pericárdios, gera uma crepitação na ausculta. Né? O eletro tem importância, né? Tem um supradifuso, um infra de PR, V1 e a VR ocorre inversão, né? Um infra de ST e um supra de PR. Não tem onda Q. A onda T costuma inverter apenas depois que o supra normalizar. E tem essa característica aqui, né? Essa parábola aqui na onda T. A ressonância e a tomografia são muito importantes, né, para avaliar a espessura do pericárdio. A ressonância é o exame preferido para refratar a existência da inflamação e se tem acometimento do miocárdio. E a tomografia é um exame de escolha para estudar as calcificações pericárdias e as doenças pleuropulmonares concomitantes, né? A gente vai ver pericárdio espessado, calcificado, e na ressonância é o exame de escolha. Diagnóstico inicial, né? A dor torácica pleurítica tem outros doenças que vão... Só um segundo, Felipe. Deixa o microfone em mudo aí, gente. Voltou? A dor pleurítica tem outras patologias, né, como a pneumonia, embolia pulmonar e outras pleurites, né? Também o diagnóstico diferencial é isquemia miocárdica. Nessa dor pericárdio pode nos enganar, né? Pode estar passando a síndrome coronariana aguda, apesar de não ter componentes opressivos, né, típicos da injúria miocárdia, e doenças sistêmicas como o lúpus, né? São diagnósticos diferenciais da pericardite aguda. Então, o primeiro ponto é identificar a causa, né? Que às vezes fica um pouco mais difícil definir, né, a causa para determinar o segmento do tratamento, né? Geralmente a terapia com anti-inflamatória é a primeira linha e muitas vezes resolvem, né? Com aspirina, colchicina, ibuprofeno. Isso vai reduzir muito a inflamação pericárdica. E acompanhamento, né? Para evitar complicações e recidivas. Né? Aqui são os tratamentos, né? Esse aqui é algo mais clínico, OAS, ibuprofeno, tomicina, colchicina, né? Hoje é muito utilizada a colchicina. Tem assim, né, relação com do tratamento, tem que evitar restrições de atividades físicas, né? Em alguns casos, pacientes, até atletas, tem que manter repouso até normalização dos biomarcadores. Pelo menos 3 meses, e em alguns casos, até 6 meses para retornar atividades físicas. O prognóstico é um prognóstico geralmente um bom prognóstico, né? Porém, alguns casos, né, tem bom prognóstico, mas tem recorrência, em até 30% dos casos. Sempre tem que manter o acompanhamento, né, para evitar miocardites associadas, que aumentam, pioram muito o prognóstico, e até a resolução de todos os sintomas e segmento né, das atividades. Os riscos de internação, né, são casos que mantêm febre de 38 graus, quadros que se mantêm subagudo ao longo dos dias, não tem um início agudo, mas mantém os sintomas. Casos que sugerem tamponamento cardíaco, derrame pericárdio moderado, pacientes que são imunossuprimidos, que fazem uso de varfarina ou algum anticoagulante, se tiver algum trauma agudo,
falha de melhora clínica após 7 dias, né, de tratamento, e casos que tenha troponina positiva, né, sugerindo pericardite ou perimiocardite. Casos de recidiva, né, que voltam a 4 a 6 semanas, apenas, assim, né, aproximadamente um número relativamente alto, 15 a 30% dos pacientes com causa idiopática vão responder bem ao tratamento, mas vão sofrer recidiva. Mulheres pacientes nos quais a terapia inicial continuatórias falharam, aumenta o risco de recorrência. Então, é a persistência dos sintomas, né? Manter uma dor, um desconforto torácico, né? Uma dor típica pleurítica, né? Que é pior quando deitado e alivia inclinado, que ocorre após esforço. Alguns desses pacientes podem relatar dispneia e mal-estar. Também nos casos de recorrência, né, reintrodução de inflamatórios, a colchicina, agora nesses casos entram os corticoides e imunossupressores. A pericardiotomia é a última opção, né? É só usado nos casos de recorrência, né? Que estão pacientes que estejam com a qualidade de vida gravemente comprometida. Aqui tem assim, estudos mostram que crianças respondem de forma satisfatória à pericardiotomia, mas sempre tem que ser uma abordagem individualizada, né? Definir causas, sintomas, e é uma decisão difícil determinar a pericardiotomia. Então, assim, o que mostra, os estudos mostram que as indicações reais, né, pericardite bacteriana e tuberculose, apesar de estar discutindo isso com o doutor Fernando, a pericardite e tuberculose vem diminuída durante os anos, né, com fácil tratamento disponível no SUS, né, as pessoas têm fácil acesso ao antibiótico, acompanhamento, mas é uma indicação de pericardiocentese, né? Indicação absoluta, né? Caso de pericardite bacteriana e tuberculose, que tem algum, assim, hemorragia, um derrame moderado, que supõe-se que não é crônico e que esteja aumentando de tamanho. E se tiver algum tamponamento ameaçador. E as indicações, isso a gente discute muito no nosso dia a dia, né? Hoje mesmo, hoje no meu dia de fora, já foi pedido uma pericardiocentese num paciente que tem uma neoplasia de próstata, tá? Tinha um derrame moderado, estava estável, mas eles já estavam discutindo para solicitar uma pericardiocentese, né? Indicação, né? Uma suspeita bacteriana e, assim, indicação de biópsia, né? Em caso de tamponamento recidivante, suspeita de tamponamento por causa bacteriana, neoplásica, né? São indicações de pericardiocentese ou de biópsia. Então, para finalizar, né, assim, tem uma doença que tem recidiva frequente, o tratamento tem que sempre ser individualizado, tem o risco de tamponamento e sempre deixar a pericardiotomia como última opção. Assim, né? Mais um ponto, é o derrame pericárdio e tamponamento, é outra doença, né? As causas também mais comuns são a pericardite idiopática, como também neoplasias, processos autoimunes, também podem provocar derrame. Também são comuns, né? Aqui no nosso dia a dia, pós-angioplastias, né? Que a gente costuma ver, o uso de anticoagulantes,
A gente costuma é, ter muitos casos aqui no nosso serviço, né? Então, o tamponamento representa a progressão de um derrame que vai reduzir drasticamente o volume das câmaras e o débito cardíaco, que vão gerar respostas compensatórias, como taquicardia, aumento da contratilidade e diminuindo o débito e a pressão arterial. E o tratamento de urgência, que aqui no UpToDate eles frisam muito a pericardiocentese, não é algo que a gente faz, até coloquei essa imagem aqui. Até um dia eu brinquei com o Dr. Luiz que eu tinha vontade de fazer algum dia. Ele falou assim: tomara que você não precise, né? Não é algo que a gente vê. E eu já vi alguns casos, alguns, né, no nosso meio clínico, que se aventura fazendo uma pericardiocentese ter complicações muito grandes. Então, resposta compensatória do derrame, né, é um aumento de estímulo adrenérgico, né, que vai, que vai causar taquicardia e aumento da contratilidade. Vai ter uma redução do tônus parasimpático e uma diminuição progressiva do débito cardíaco. Então, efeito primário, direto, aumento da pressão pericárdia e restrição do enchimento do coração direito. Vai ter uma limitação de enchimento cardíaco e uma diminuição do débito urinário, débito cardíaco. Então, esse aqui, né, os sinais clássicos do tamponamento cardíaco, né, é a tríade de Becker, né, que é hipotensão, abafamento das bolhas cardíacas e elevação da pressão venosa jugular. Então, para ilustrar nosso próximo tema, né, é um caso clínico, né? Paciente masculino, 70 anos, com relato de dispneia aos esforços há 4 anos, em piora progressiva. Nega de dispneia em repouso, nega dor torácica. Ele tinha um histórico aqui de tratamento de linfedema crônico, diversas internações e erisipela persistente. Última internação há 30 dias, usando antimicrobiano de amplo espectro e acompanhamento com infectologia. Ele tinha uma história de uma cirrose hepática, né? De histologia esquistossomótica, esse linfedema crônico, erisipela crônica. Usava furosemida, espirulactona. Aí, a princípio, foi pedido esse raio-x, né? O raio-x, né, mostra calcificações pericárdias importantes, né? Um raio-x que chama atenção, né? As calcificações. E aqui mais um porém, ele tinha um pulmão esquerdo com atelectasia importante. O ecocardiograma, ele tinha um ventrículo de 50 por 31, uma aorta de 33, um átrio esquerdo aumentado, uma fração de ejeção 67. Válvula mitral presente de degeneração leve, né? Regurgitação leve, válvula aórtica tricúspide, presença de leve regurgitação, válvula tricúspide também. Mas no eco, assim, eu não achei uma imagem do eco boa para retratar aqui, por isso que eu coloquei o laudo, né? Para a gente ver. Não ficava claro os sinais de espessamento e essa calcificação mostrando o líquido. Eu vi até as medidas, as curvas de mostrar essa coleção e o líquido entre os folhetos, né? Mas não achei nenhuma imagem boa para mostrar. Ele fez um estudo hemodinâmico, né, assim, mais importante, com hipertensão venocapilar pulmonar grave. Ele não tinha lesões coronarianas e tinha um ventrículo com função contrátil normal e uma imagem sugestiva intensa de calcificação. Então, assim, não é um quadro típico, um quadro de pericardite constritiva, que assim, a constrição do pericárdio vai impedir, né, assim, o tecido fica inelástico, fica espessado, fibrótico, resultando, né,
prejudica a acomodação e o volume cardíaco. A causa mais comum também é causa idiopática, né? A tuberculose também era uma causa muito comum, né? Hoje em dia a gente vê cada dia diminuindo, mas é um fator muito importante na etiologia na pericardite constritiva. É um processo que leva anos, né? Essa fibrose, essas calcificações, essa adesão das camadas do pericárdio parietal e visceral é algo a longo prazo, né? Alguns casos pode ser transitório e reversível ao uso de anti-inflamatório. A fibrose leve leva a uma restrição importante das câmaras cardíacas, né, com enchimento diastólico tardio limitado. Isso vai ocasionar, principalmente, sintomas de insuficiência cardíaca direita, né? Edema de membro inferior, congestão hepática, queixas abdominais vagas, até anasarca, né, icterícia. Podem também ocasionar sintomas de insuficiência cardíaca à esquerda, né, como dispneia, ortopneia, e também alguns pequenos casos, né, fibrilação atrial, regurgitação tricúspide, derrame pleural recorrente e síncope. Então, no exame físico, né, elevação da pressão venosa jugular, edema de membro inferior, hepatomegalia, insuficiência cardíaca esquerda, né, congestão pulmonar. E nesses casos, né, é o tratamento definitivo da pericardite constritiva, né? E assim, os resultados a longo prazo são bons. É uma doença progressiva, mas né, assim, é variável. O tratamento precoce é essencial para evitar complicações. Bom, no caso do nosso paciente, o paciente já tinha 70 anos, né? Ele não está isento das complicações, né? Mas são, tem bom resultado a médio e a longo prazo. E o prognóstico é bom, né? A depender do procedimento cirúrgico. Então, a pericardectomia é o tratamento definitivo, né? É o tratamento de escolha, com a remoção radical do pericárdio parietal, né? Assim, sempre avaliando o risco, né? Comorbidade, pacientes idosos, né? Assim, vão ser individualizados, né? Pensar no risco-benefício cirúrgico. Mas nesse caso do nosso paciente, o paciente é um idoso jovem, idoso robusto, que não, assim, mesmo com estímulo diurético, não estava com alívio do sintoma. Então, aí as técnicas cirúrgicas, né? Tem vários tipos de técnicas, tem descrita estenotomia ou toracotomia. Eu vi mais casos de estenotomia e a maioria dos casos sem necessidade de circulação extracorpórea. Então, é feito a grande maioria estenotomia mediana, né? E é identificado o pericárdio, né? Fazendo esse incisão radical, tirando toda a aderência, né? Principalmente do coração à direita, do átrio direito, né? É, assim, o de escolha é sem circulação extracorpórea e assim, né? Mas alguns casos, né? Dependendo da aderência, às vezes de mobilizar o coração, às vezes, assim, for preciso murchar o coração, usa a circulação extracorpórea, mas você está ali tirando aderência, fazendo uma remoção radical, você vai parenizar e depois reverter essa heparina ali vai sangrar, né? Fica cada vez procedimento mais longo e aumentando mais o risco, né? Isso, igual como a gente, na cirurgia do Dr. Fernando, né? Ele chegou ali até o nervo frente, no
no diafragma ali e conseguiu tirar grande parte dessas aderências mesmo. Aí saltando, né, mais uma, o próximo passo da pericardite constritiva é uma pericardite efusiva constritiva, né? Que nesse caso, no caso que a gente falou, não tinha não tinha derrame, nem na consulta não envolvia derrame. Nesse caso, agora, já se envolve derrame. Também pode ser transitória, mas a evolução também é variável, subaguda, tem um derrame recorrente inflamatório e vai mantendo a constrição pelo derrame. Também o tratamento é o uso de anti-inflamatórios, né? Mas a pericardiotomia também acaba sendo necessária nesses casos. Então, né, nesse caso, né, são as mesmas causas, idiopática, neoplasia. Nesses casos aqui, envolve lesões por radiação, é uma causa comum, e também a tuberculose. O exame físico vai mostrar sinais de derrame, uma constrição pericárdica, vai ter uma alteração hemodinâmica, e, nesse caso, a pericardiocentese é essencial para o diagnóstico. Feita a coleta do líquido e enviado para análise, né? Isso, assim, né? Isso é discutível. Até procurei aqui. A análise do líquido e as biópsias, geralmente a gente consegue determinar e definir a causa, né? A gente acaba fazendo, mas pouca confirmação anatopatológica, né? Então, né, os casos, né, começar o tratamento clínico, nesse caso vai ter muito uso de corticoide e colchicina, mas também a pericardiotomia vai ser necessária.